Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos em Cristo. Seja bem-vindo ao momento de meditação da palavra do Senhor. Um momento especial do seu dia que você tira para dedicar àquele que é o Senhor da sua vida, é o Senhor da nossa vida. A palavra que vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 8. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Meus irmãos, o Senhor faz um elogio não à desonestidade daquele homem, mas à prudência com que ele agiu naquela situação. A parábola que antecipa esse versículo, o Senhor conta que um administrador de um homem rico foi denunciado por sua desonestidade. E aí, quando o patrão diz para ele que ele vai ser despedido, ele começa a ajustar contas com aqueles que deviam ao seu patrão. A quem devia 100, ele diz que dê 50. A quem devia 80, ele diz que dê 30. Por que o homem fez isso? Para que ele pudesse ser bem aceito na casa dessas pessoas. O costume na Palestina daquele tempo era que, se o administrador ele administrava os bens do patrão, ele poderia fazer o que quisesse com a riqueza. Então esse homem emprestava o que era de seu patrão e na hora de receber ele cobrava juros, não para o patrão, mas para ele. Então o que ele fez não foi desonesto. Ele acerta as contas daquilo que era justo os devedores devolver para o seu patrão. Ele tira apenas o que ele queria ganhar de lucro. Então Jesus elogia a prudência daquele homem, sabendo que as pessoas vão saber que ele foi despedido por desonestidade. Ele começa a ajustar contas de forma justa. E aí o Senhor faz para aquele homem esse elogio da prudência, não da desonestidade. Se o Senhor elogia a prudência, Ele está dizendo para nós que nós também precisamos ser mais prudentes. O Senhor pede de nós hoje que nós sejamos mais astutos. Ele diz que os filhos desse mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Nisso nós precisamos reconhecer que muitas vezes aqueles que buscam a Deus não buscam com toda a intensidade como as pessoas que estão no mundo buscam as coisas do mundo. E o que é ser prudente? Uma pessoa prudente é aquela que age com precaução, sensatez, é uma pessoa cautelosa, que se esquiva do perigo, é uma pessoa ajuizada, que tem o hábito de se precaver, se prepara de maneira antecipada. O sujeito prudente está sempre preparado para as dificuldades. É alguém que se organiza com antecedência. É alguém que vê à frente do seu tempo, que olha e prepara as coisas para não ser pego de surpresa. Nisto, meus irmãos, nós precisamos aprender a sermos mais prudentes na busca pelo reino do Senhor. Por que a gente desiste com tanta facilidade das coisas de Deus? Se nós formos observar, a busca pelo caminho de Deus muitas vezes é deixada de lado facilmente. A gente desiste fácil daquilo que é de Deus. E aqui eu quero ilustrar com um exemplo tão simples. Semana passada, nós estávamos organizando o Luau, nosso grupo de oração para os jovens. E na organização eu acabei esquecendo de pegar a senha da missa no domingo. E aí no domingo eu pensei que teria missa nos bairros, mas não teve missa nos bairros. Fiquei sabendo que teria a missa da primeira comunhão, primeira Eucaristia. E aí fiquei sabendo também que não se precisaria de senha. E eu fui preparada para ir à missa. Quando eu chego lá, a organização das portas é como se o pessoal estivesse pedindo senha. Eu pensei logo em voltar, em não tentar entrar.
Pensei em receber somente a comunhão. Mas eu fiquei muito triste porque à noite eu não poderia participar por conta de um compromisso. E aí eu resolvi insistir. Passei numa porta, perguntei se eu poderia entrar. O rapaz pediu que eu fosse à porta da frente. E quando eu cheguei lá, o pessoal me acolheu e me deixou participar da Santa Celebração. Eu já ia para casa. Eu já ia desistir da Santa Missa. Tão fácil. Assim também nós desistimos tão fácil das coisas de Deus. Parece que os filhos desse mundo, eles buscam com mais intensidade aquilo que eles desejam. E nós tão facilmente desistimos daquilo que é de Deus. Nós que temos caminhada, nós precisamos insistir mais. Nós precisamos ser mais astutos. Nós precisamos ser mais prudentes para buscar as coisas de Deus, as coisas do alto. Por que que a gente não investe tanto tempo na intimidade com Deus como a gente investe numa conversa com um amigo? Por que que a gente muitas vezes se reclama que as coisas de Deus é difícil? Eu quero dizer para você que a gente se reclama e que a gente desiste, talvez porque Ele ainda não é a prioridade da nossa vida. Porque nós ainda não colocamos Ele no centro da nossa vida. E nós precisamos colocar, nós precisamos agir de forma prudente. E nós vamos ser intensos naquilo que a gente busca se nós tivermos Ele como a prioridade das nossas vidas. Precisamos buscar o Senhor. Ele precisa ser o primeiro e o último pensamento de cada dia. Ele precisa ser a razão pela qual nós vivemos. Nós temos tanta facilidade em trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo, né? Misericórdia, porque nós entregamos muito fácil as coisas de Deus porque achamos difícil. Mas que possamos buscar, como aquele administrador, a prudência, a astúcia em querer resolver as coisas de Deus, em querer buscar o reino de Deus como as pessoas buscam as coisas do mundo. Elas buscam intensamente, elas dão suas vidas. Quando a gente quer um emprego, quando a gente quer muito uma coisa, uma casa, quando a gente quer conquistar uma pessoa, nós investimos tudo. Nós apostamos tudo que a gente tem para conseguir aquilo. E por que também nós não fazemos isso na busca pela intimidade com Deus, na busca pela oração pessoal? Nós precisamos aprender a deixar de sermos fracos, né? Nós precisamos ser mais astutos em buscar o reino de Deus. Porque se Ele for a nossa prioridade, nós vamos fazer de tudo. Nós vamos mover céus e terras para estar com o Senhor, para estar aos pés do Senhor. Quero clamar que o Espírito Santo possa derramar sobre nós hoje essa graça, essa reflexão, essa avaliação da nossa vida sobre se nós temos colocado o Senhor como a prioridade das nossas vidas. Meu irmão, que o Espírito Santo possa te conduzir agora a compreender o que está errado na sua vida de oração, na sua busca de Deus, o que você precisa mudar, o que eu preciso mudar, para que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor, para que nós possamos ser elogiados pelo Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e derrama sobre nós os teus dons. Derrama sobre nós o discernimento, ajudando-nos a tirar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada de fé, para que possamos ser firmes e corajosos até o fim, com a graça de Deus. Que pela força do Espírito Santo, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.